Olá, seja muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar. Hoje comigo, Marcos Peçanha. E comigo, Carolina Stein, que não sei fazer a introdução. Infelizmente, sem a presença do nosso grande amigo e colega Dr. Giliar Pires, que está aí no gozo de uma licença capacitação. Ele está ausente nesse episódio, no anterior, mas em breve estará de volta conosco. Pois bem, Carol, hoje então uma temática também extremamente importante que faz parte do dia a dia, seja do advogado, né, que atua, e aqui a gente vai fechar, né, o direito militar. Hoje vamos falar de justiça militar estadual, né, aquela possibilidade de atuação tanto do advogado quanto da atribuição à competência da justiça militar estadual para julgamento de processos cíveis, né, vamos dizer assim, a competência civil da Justiça Militar. Como assim? Competência civil da Justiça Militar? Incompetência civil ou justiça militar? É aí que tá. Isso é uma coisa assim, né, Carol, que o pessoal, às vezes, quem não é enfim, dessa área, às vezes fica um pouco pensativo e até os militares, às vezes, porque é óbvio que isso não é do cotidiano deles, mas, e aqui, esse nosso episódio talvez vai ser um pouco mais direto e reto, assim, mas a gente vai falar justamente disso. Quando que a Justiça Militar Estadual pode ter processos cíveis, né? Não tem nada a ver com a questão de processo penal militar, mas sim de direito administrativo sancionador, a questão disciplinar. Então, em suma, assim, toda questão que esteja de alguma maneira relacionada à imposição de sanção disciplinar e que o militar, por meio do seu advogado, queira de alguma forma levantar uma ilicitude no proceder lá do encarregado, da solução, inobservância de lei, algo que efetivamente viola questão principiológica, muitas vezes, ampla defesa, contraditória, devido ao processo legal, é, essa postulação, essa pretensão, né, uma ação que vai ser levada ao Poder Judiciário, ela não é levada ao Poder Judiciário, entre aspas, comum, lá, ao Tribunal de Justiça Comum. É levado ao Tribunal de Justiça Militar, né, obviamente, protocolado na primeira instância, no primeiro grau, né, e a partir disso, o juiz o magistrado togado na justiça militar, ele, de forma monocrática, vai analisar o processo administrativo disciplinar, o conselho de disciplina, eventualmente, o conselho de justificação daquele militar que foi sancionado ou que está sendo sancionado e que de alguma maneira, né, então se conteste algo que está sendo feito nesse processo administrativo. É claro que a competência é bastante limitada, né, Carol? A gente tem e aqui a gente já falou em alguns episódios especificamente da possibilidade ou não da incursão no mérito administrativo, até onde o Poder Judiciário pode, vamos dizer assim, analisar o que está no processo administrativo disciplinar. E isso, claro, caso a caso, a gente analisa, né? Tem situações que o advogado entende que é possível e vai lá o magistrado enfim, profere uma decisão dizendo que não, aquilo ali é mérito administrativo, ele não pode interferir naquilo, mas eu trabalho bastante, assim, né, Carol, com a questão dessas ações anulatórias e muitas vezes de processo administrativo licenciatório, com o fim de licenciar o militar, né? Processos demissionais, então, às vezes, isso faz toda a diferença. É claro que não é algo simples, mas que foi possibilitado aí, que entrou, vamos dizer assim, nesse guarda-chuva de competência na Justiça Militar Estadual a partir de 2004, com a emenda 45. O que é um pouco diferente, né? Não vamos falar aqui da Justiça Militar da União, mas lá a questão disciplinar não está afeta a JMU, né? Mas sim a Justiça Federal. Mas enfim, passo a bola para ti, Carol. Eu falei bastante coisa aqui, mas para tu, enfim, colocar mais alguma questão que tu entenda importante relacionada a essa temática. Eu acho que tem duas questões que são importantes, até para o pessoal que nos ouve, assim. Às vezes, a gente tem que entender que, muito embora não exija uma vedação legal, como acontece no direito desportivo, né, Marcos, da gente obrigatoriamente ter que esgotar a esfera administrativa para buscar alguma anulação, alguma coisa, por vício de legalidade na esfera judicial, a gente usa, né? A gente usa de praxe, assim, esgotar realmente a esfera administrativa
antes de partir para a discussão da legalidade ou não, porque o direito administrativo, o sancionador, ele também se submete àquela questão de análise de mérito administrativo e do mérito propriamente dito, do mérito legal, né? E existe uma diferença entre isso. Então é bem só para deixar essa ressalva, porque às vezes a gente até gostaria de poder, né, atropelar algumas etapas assim, mas a gente entende que é melhor, né, para a gente poder chegar lá na esfera civil da Justiça Militar Estadual, que a gente tenha um arcabouço maior, né, uma base, uma gordura maior para levar para dentro do judiciário, até com relação à discussão da própria legalidade daquele ato. E tem uma questão que é bem importante, que a gente tem em tramitação hoje a PEC 7, né, Marcos? A PEC 7, ela, se passar e for aprovada, ela vai aumentar sensivelmente o julgamento de procedimentos administrativos dentro da Justiça Militar Estadual. Por quê? Porque a grande maioria das coisas que a gente discute hoje lá na Vara da Fazenda Pública, seja concurso, seja salário, né, questões vinculadas a subsídio, tudo que envolve essa questão vai acabar vindo para dentro da Justiça Militar Estadual. Então, a gente sabe o volume, muitas vezes, que a gente mesmo, como advogado individual, gera na vara da Fazenda Pública e no juizado especial da Fazenda Pública, né? E se passar essa PEC 7, e até a gente tem notícias, né, de que há um lobby interessante para isso, né, para que seja aprovado. Se passar essa PEC 7, e aí nós vamos fazer um episódio só com a Laís sobre isso, né? Se passar, vai ter um aumento considerável de demandas a serem julgadas pela Justiça Militar Estadual, né? Dentro desse outro viés que não só o processual penal. Foi importante essa questão da PEC 7 que tu trouxe, né? Porque eu acho que isso acaba, vamos dizer assim, definindo bem qual é o cenário que a gente tem hoje, né? O cenário de hoje é que toda essa questão de subsídio, é direito, não é direito, tem um percentual que eu tenho que buscar. Isso é na esfera do Poder Judiciário comum, Tribunal de Justiça, varas ou juizados da Fazenda Pública. Não estão afetos hoje à Justiça Militar. E com a PEC 7, se fosse aprovada em algum momento, ela traria, então, toda essa competência que envolve direitos, promoção, questão de concurso, especificamente na questão de militares, viria, então, né, se fosse, enfim, aí tem que ver de que forma, se for aprovado, qual vai ser a abrangência. Mas hoje, basicamente, o que se tem na Justiça Militar, então, é a possibilidade, e vou dizer assim, ó, eu diria que é exceção, né, Carol? A gente discutir um processo administrativo disciplinar no judiciário, porque a regra, que o processo administrativo, né, ele é resolvido na esfera administrativa. Essa é a regra. Então não adianta, às vezes, o militar assim, bah, pensando, mas eu queria entrar com uma ação para anular o PAD. Tá, beleza. Qual é vamos dizer assim, o fundamento, né? Não, né, A eu não decisão não é pratiquei. justa. Foi injusto, não pratiquei, tal, tal, tal. Olha, se a gente não tiver algo que realmente seja uma ilegalidade, a gente não tem. Claro que hoje tem a súmula 665 do STJ, que eu até sou um pouco crítico dela, porque, na verdade, ela ampliou a competência do Poder Judiciário analisar os processos administrativos disciplinares, né, o poder, vamos dizer assim, o Poder Judiciário, né, não fala especificamente na questão militar, mas fala da questão de direito administrativo. Mas às vezes ela é mal interpretada, especialmente aqui também no Tribunal de Justiça Militar, dizendo que a súmula 665 do STJ limitou. Na verdade, ela não limitou. Ela estabeleceu qual é o parâmetro que o Poder Judiciário tem, quais são os limites, mas lá eu tenho razoabilidade, proporcionalidade, uma decisão, enfim, uma motivação do conteúdo administrativo que seja de alguma forma contraditório, uma decisão que A própria acaba dosimetria, né, Marco, hoje. exato, dosimetria. Então, assim, ó, a súmula 665 ela diz: não cabe ao Poder Judiciário análise, enfim, do mérito administrativo, salvo-se isso, salvo-se aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Então, ela traz na exceção diversas possibilidades. Mas é claro que a regra é que as questões disciplinares
elas estão afetas ao direito administrativo, à administração. Excepcionalmente, a gente acaba levando o poder judiciário, mas não é uma análise, vou discutir se eu pratiquei ou não pratiquei, mas eu poderia trazer um exemplo aqui, Carol, rápido, de um dos primeiros processos que eu fiz, né, enfim, a distribuição na Justiça Militar, para anular um processo demissional, um processo administrativo demissional, de uma militar que havia sido responsabilizada e sancionada pelo porte, né, de uma arma de fogo lá, enfim, irregular. E desde o momento da prisão em flagrante, do processo administrativo, uma terceira pessoa assumiu a responsabilidade dessa arma. Ele disse: não, a arma é minha, não é do fulano, não é da fulano. E isso foi absolutamente ignorado. Então, se eu tenho um fato, e esse fato, a autoria, a confissão, né, ela acaba sendo atribuída a uma pessoa. E eu não tenho um resíduo administrativo, sabe? Eu tenho alguém dizendo: a arma é minha, me responsabiliza, me pune, é Uhum. porte legal, posse, beleza. Mas eu não tenho como ter duas pessoas sancionadas pela posse de uma arma de fogo. Então, isso foi uma questão levada ao judiciário, um caso real, que já transitou em julgado, etc., em que o Poder Judiciário anulou esse processo administrativo e a decisão de mandar embora da Polícia Militar, né, um militar que havia sido responsabilizado por algo que ele não fez e que desde o início um terceiro assumiu a responsabilidade. Bom, a decisão ela era manifestamente legal. E aí tu que é do júri, né, Carol, tu sabe disso. Eu acho que uma das questões mais soberanas, né, no sistema de justiça criminal é a decisão do jurado, que não precisa ter motivação, etc, etc. E mesmo assim, quando ela for manifestamente contrária à prova dos autos, ela está passível de ser anulada. Então, bom, se a decisão que é mais soberana, que não precisa ser motivada, ela está, né, ao alcance de uma anulação, que dirá um ato administrativo que tem como essência e como critério de validade do ato administrativo os motivos que foram externados para a sua prática. Porque é isso, é direito administrativo puro. E aí a teoria dos motivos determinantes vai estabelecer que os motivos externados para a prática do ato eles se agregam ao plano de validade. Então, se eu tenho um motivo que ele é ilegal, um motivo que ele não existe, a decisão por si só ela acaba sendo nula. Então, eu busco o Poder Judiciário para dizer: olha, existe uma decisão que é manifestamente contrária à prova dos autos, ela é ilegal, ela não motivou ou ela motivou com critérios que não estão nos autos do processo administrativo. E assim, é uma das hipóteses, né? Tem outras mais comuns. A questão de competência, está lá o coronel mandou instaurar o inquérito, abriu o PAD, solucionou, julgou recurso. Eu tenho a violação Imparcialidade. da imparcialidade. É um princípio constitucional de ser julgado por alguém que realmente, enfim, por os mais variados critérios que envolvem a imparcialidade de um julgador. E isso é matéria hoje, graças a Deus, que está com formação majoritária no Tribunal de Justiça Militar, dizendo que não tem como. Anula-se um PAD nesses termos, né? Mas, enfim, falei bastante aqui, Carol, mas acredito que o tema, claro, né, ele possibilita uma ampla discussão, diversos critérios poderiam ser abordados aqui, mas eu acho que ligados à temática do direito militar, especialmente da justiça militar estadual, esses são os mais relevantes. Mas se tu quiser destacar alguma coisa a mais, está contigo aí a bola. Não, eu acho que é isso aí, e eu acho que a gente, o direito administrativo, ele tem uma grande diferença, né, Marcos? Porque o direito administrativo é aquilo que a lei diz, né? Enquanto a gente, no direito normal, a gente sabe que a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não veda, no direito administrativo eu tenho que praticar efetivamente aquilo que a lei diz. E esses critérios, toda essa principiologia dentro do direito administrativo, que digamos assim, guarda semelhança com o direito comum, a gente tem sempre que partir da premissa dessa leitura da legislação administrativa. E aí mudam-se, né, os aspectos de análise de critério de proporcionalidade, razoabilidade, a própria discricionariedade, né, Marcos? Que eu acho que é o que mais implica, porque discricionariedade não é eu fazer o que eu quero, é eu ter a discricionariedade, ela implica
em eu ter uma possibilidade de escolha dentro dos limites que a lei me dá. Essa é a grande questão. E aí eu acho que é um dos pontos onde a gente enfrenta também significativa parte de ilegalidades que a gente vê. Por quê? Porque parece que a discricionariedade é aquela coisa assim, ah, então eu posso escolher o que eu quiser. Não, tu não pode escolher o que tu quiser. A discricionariedade, ela também é vinculada a um ato de lei, ela também é vinculada a um limite legal. No momento que o ato vinculado eu tenho uma única escolha, na discricionariedade eu tenho mais escolhas, mas dentro dos limites que a lei coloca para eu poder escolher. Então, eu só faria esse. A gente entrar aqui no direito administrativo sem o Giliar é complicado também, né? Mas a gente se aventura. Aproveita que ele não está aqui, a gente vai se aventurando. Mas eu acho que são. Para a gente fazer uma análise de tudo isso, a gente tem que partir da premissa correta dentro do Instituto do Direito que a gente está trabalhando, que é o direito administrativo, né? Mas voltando para a questão que foi que a gente começou esse episódio, eu acho que são. Essa é uma parte da nossa atividade dentro da Justiça Militar Estadual, que é uma parte que não aparece tanto, né? Não tem tanta divulgação, digamos assim, mas é um trabalho também que é feito por todo esse cuidado e esses filtros, né, que o direito administrativo sancionador exige também da administração com relação aos atos praticados, né? Sim. E muitas vezes o efeito é mais grave, né, Carol? Às vezes a gente tem o mesmo fato que o militar é sancionado, acaba sendo, aliás, melhor dizendo, ele acaba sendo condenado numa outra esfera judicial de processo penal, seja como um militar, e beleza, consegue de alguma forma algum outro subterfúgio lá para não aquela sanção não lhe causar perda da função, mas do ponto de vista disciplinar, muitas vezes aquilo acaba sendo o que realmente fulmina, né, o seu vínculo com a instituição militar. Então, eu diria que às vezes é mais importante do que o processo penal. Né? Exato. Causa mais impacto na carreira, Exato. muitas vezes, que o processo penal, né? É. Mas é isso, eu acho que estão. Acho que a gente pegou pontos bem importantes e aí ficamos, né? Além de tudo isso, ficamos no aguardo dessa tramitação da PEC 7, porque realmente vai ter um impacto bem significativo. E botando uma pimentinha aqui para um próximo episódio, né? Ano que vem a gente vai ter o impacto da própria lei orgânica das polícias militares, né, que entra em vigor com todos os seus aspectos ali, né? E aí eu fico imaginando se antes disso passar a PEC 7, né, Marcos? Complicado. É muita A coisa. gente, a E eu gente só vai ter faria, muita discussão sobre isso. eu falei só um adendo no final, eu falei ali, né, que eu sou um pouco crítico em relação a essa súmula recente do STJ, 665. Por quê, Carol? Porque ela é decorrente da primeira sessão que é composta pela primeira e segunda turma do STJ. A primeira sessão é de direito público, obviamente direito administrativo. Mas quando a gente fala de direito administrativo, entre aspas, comum, que não é o direito administrativo sancionador militar, eu não tenho em jogo a questão liberdade. Então, o critério que o julgador vai utilizar, os parâmetros, são diferentes Bem diferentes. do que se eu tiver um processo administrativo onde eu tenho liberdade em jogo. E a primeira turma, a primeira sessão, primeira e segunda turma do STJ, quando elas criam esses limites para a questão do processo administrativo, elas não estão tratando de processo administrativo que tem a possibilidade de restringir liberdade. Eles estão restringindo os direitos. Pode ser até a perda da função, sanções outras, mas não liberdade. Então, eu diria que o espectro, né, e o alcance que as questões que envolvem processos administrativos disciplinares militares tem que ser muito mais rigoroso, né? O rigor do critério de legalidade, do critério de observância de ampla defesa. Por quê? Porque é liberdade, não é outro direito, um direito que não diria que é menos, acho que é menos importante também, né, Carol? Porque liberdade é liberdade, né? Enfim, é um dos direitos mais basilares do ser humano em qualquer local, né, da face da Terra. Então, é diferente de um cargo público. Vou perder o cargo, vou sofrer uma advertência, uma suspensão. É um critério. Agora, quando eu falo de liberdade,
devem ser outros. Mas, enfim, era só isso. Isso aí. Aquela mensagem final, né, Carol? Para quem gostou desse episódio, pode encaminhar para algum colega, seja ele militar ou advogado, e pode mandar, inclusive, críticas ou sugestões sobre essa temática, que com certeza na sequência a gente vai, em algum momento, talvez com a PEC 7 ou talvez com os avanços da LOM, a gente vai tornar a falar sobre esse assunto. É isso, Carol? Isso aí. Então Então, tá. nos Até a vemos próxima. aí na sequência. Até a próxima.